Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Quando orardes e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende, invariavelmente, aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição divulgativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em comunicação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conhecem entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifesto na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiveres orando, perdoai. Santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentação, e livrai-nos, Pai, de todo mal. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas. Dai-me força para suportá-lo sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não tenha entrado nenhum espírito que tentar se iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessar a minha. Aqui, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que nós particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei de mim um digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada a todos os corações aqui presentes, dando para nada
Nós não veneramos aquilo espiritual dos assuntos, bem como os nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água disposta seja purificada no nosso meio. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Dando continuidade que a gente estava estudando na semana passada, vou ler mais uma vez, porque eu acho isso aqui de grande importância. A finalidade da doutrina do Espírito é iluminar a consciência. A finalidade maior do movimento espírita é estar sempre em consonância com a doutrina do Espírito. A finalidade maior das trevas organizadas é gerar dissonância do movimento com a doutrina. E para isso, usam de boas intenções que geram outras direções. Não esqueçamos que de boas intenções as trevas estão lotadas. Porque pessoas bem intencionadas sempre ficam mal direcionadas e terminam fazendo o bem das trevas. Tem uma frase de Jesus que consta em 3 evangelhos, em que ele diz o seguinte: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não junta espalha. Essa frase é a primeira vez que eu vi. Eu parei para refletir um pouco. E eu vi a importância que a gente tem em nossas vidas de saber seguir e assumir princípios que a gente julga que são certos. É mais ou menos o que ele está falando aqui. A finalidade da doutrina espírita é isso aí. A gente tem que estar em consonância com Cristo, sabe? E o movimento espírita tem que estar nessa direção. Fugiu daí, está comprando encrenca, porque está se vinculando com coisa que não é boa. Às vezes a gente alerta as pessoas para isso, sabe? Como a gente alerta a respeito de outros problemas, a respeito da saúde dela. Porque a gente mostra o caminho do bem que deve ser percorrido. E as pessoas acham que não, do jeito que está, está bom. Do jeito que está, eu não estou sentindo nada. Do jeito que está legal. A minha vida está bem desse jeito. Pode até estar. Porque as inferioridades, elas se juntam, sabe? E muitas vezes ficam compartilhadas entre elas. E as pessoas até sair do movimento da ignorância e entrar na realidade tem um tempo, sabe? Mas uma coisa é certa. Tudo aquilo que eu abuso, eu estou consumindo as minhas reservas. Todo abuso, seja físico, seja moral, eu estou gastando algo que vai me fazer falta amanhã. E para você ter uma noção da gravidade do que é isso que eu estou falando, no livro Céu e Inferno tem a mensagem do protetor para Kardec, em que ele diz o seguinte: qualquer pessoa na Terra que gasta fluido vital sem utilidade comete suicídio. Qualquer pessoa na Terra que
que gasta fluido vital sem utilidade está cometendo suicídio. Porque ele está gastando algo que foi dado a Deus para ele, para o crescimento dele. E tudo que Deus nos dá é para ser útil, é para trazer benefício. Se você gasta isso sem necessidade, aquele tempo de vida que foi programado para o seu corpo, vai ser antecipado por esse gasto fluido. Então são coisas da doutrina que a gente vê e que a pessoa que não quiser ter um grande aprofundamento nela, passa e não percebe. Só vai perceber lá na frente, quando ele começar a sentir falta. Porque o egoísta é desse jeito. Só sabe dar valor ao que tem depois que perde. Enquanto ele não perdeu, ele está bem na fita, sabe? Mas quando ele vê que perdeu, aí ele começa a olhar para trás e ver a bobagem. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui, sabe? Tudo aquilo que está saindo, gerando dissonância entre o movimento e a doutrina, é trabalho das trevas. E é como Jesus falou: cego como os cegos cairão todos no abismo. Não é assim que ele diz? Então, são ensinamentos que a gente tem que deve chamar a atenção para que você reflita alguma coisa. Porque de que vai adiantar você ter conhecimento informativo se você não faz uma reflexão profunda daquilo, para que venha te agregar algo de bom e de útil? Tudo aquilo que a gente vê que é positivo, que é o conhecimento verdadeiro, a gente tem que procurar costurar essa verdade ao nosso patrimônio intelecto moral. Porque só assim a gente vai ser dessa vida melhor do que quando chegou. Então, essa afirmação que ele fala aqui, não esqueçamos de que as boas intenções, as trevas estão lotadas, porque pessoas bem intencionadas sempre ficam mal direcionadas. Ele está indo por um caminho que não é o caminho da verdade, é o caminho da ilusão. Porque na vida só tem isso, verdade e mentira. Quando você está na verdade, está se iludindo, construindo mentira para você mesmo. E uma hora a verdade vem, e quando ela vem, é através da desilusão, que vai só gerar dor e sofrimento. E é aí que você vai olhar para trás e dizer: poxa, olha, eu já tinha conhecimento disso tudo. E, no entanto, não fiz nada. Muito poderia ter feito na minha vida, mas muito pouco construí. Ou quase nada fiz. Se você acha que isso é raro, eu te digo que isso é o que é comum. Porque raro são aqueles que aproveitam na vida as chances que a vida dá. Quando você lê o livro de André Luiz, Missionários da Luz, que ele está vendo a programação da encarnação das pessoas, e ali é um capítulo muito bonito, porque a gente passou por aquilo, você vê a entidade falar para a pessoa que vai reencarnar, dizendo: olha, vai e faz tudo, porque a gente gosta quando chega aqui um completista, mas são extremamente raros os que são completistas. Completista é aquele que olha para a verdade e está sempre costurando essa verdade nele. Os que não são completistas são aqueles que a vida mostra a verdade e eles fogem. E lá ele explica: aqui chega um que
Quando chega lá, né? Porque chegar lá já é difícil. Não pensa que é fácil chegar lá. Não é comum sair daqui já direto para lá. Não. Fica estagiando por aqui em algum canto, muitas vezes pastando um pouco nas trevas, como está no livro Libertação de André Luiz, no livro Os Mensageiros de André Luiz. Fica 10, 12 anos por aí. Está lá os Espíritas Falidos. São 14 capítulos, o calma não pode ler, que está lá desse jeitinho bem explicadinho, sabe? Então, mas os que chegam aqui é que cumpriu 20%, no máximo 40%, do que foi estabelecido por ele e pela espiritualidade, por seu plano existencial. Então, compreenda uma coisa, sabe? Jesus, quando falou para a gente, onde está o teu tesouro, está teu coração, a gente tem que aplicar aqui. O meu tesouro está na doutrina, ou o meu tesouro está no movimento que está se distanciando da doutrina? Analisa, cada um vai saber como está. Então, cuidado, porque depois que a gente se compromete, paciência, você tem que voltar e começar a fazer tudo novamente, sabe? Então, é baseado nessa conclusão que a gente vê que existem muitos jogos da trevas penetrando no nosso movimento. O São Luís, há um mês atrás, ele me falou numa reportagem que tinha saído de 112 livros do Chico que foram adulterados pela febre. É a nossa federação, o órgão máximo da doutrina espírita. O negócio agora estourou. Antes ele me deu uma reportagem que era por escrito, agora sai em vídeo, gente, é uma coisa lastimável. Você vê o presidente da FEB dizer, tentar suavizar, usar sofisma, né? Para tentar fugir da sua responsabilidade, e os estudiosos chegar junto e dar a declaração que deram. E isso denigre o nosso movimento. Foram 112 livros, sabe? Chico, na década de 50 a 60, ele já havia rompido uma vez com a fé por causa disso. Aí eu pergunto para vocês, como é que se comporta a nossa federação máxima tomando uma conduta dessa? E que cara você vai chegar dentro da sua casa espírita e dizer, ó, nós estamos aqui, esses 12 volumes que a federação fez para você aprender do doutrina espírita. Depois desses 12 primeiros, tem mais 24 aqui para você aprender alguma coisinha sobre mediunidade. Você não confiar num negócio desse, que complicou a doutrina, e ao mesmo tempo que tinha de nobre e santo na doutrina, deturpou? Como? Vai ser preciso muita coisa, sabe? Se lavar essa roupa suja. Por isso que eu falo para vocês, nós temos a doutrina ao nosso alcance com as obras de Kardec. É lá que a gente encontra o que precisa para responder nossas perguntas. Mas você tem que ter boa vontade, não ter boa intenção. Porque aquele que tem boa intenção, ele quer confirmar o que ele acha. E aquele que tem boa vontade, ele quer se enriquecer com o que realmente é. Então você pega obras doutrinárias, você pega a codificação de Kardec e tira suas dúvidas. O que Kardec fala? Está aqui. Está lá, inteligível para todo mundo. Se não quiser seguir, não siga, mas é a sua intenção que você quer seguir. Então segue você a sua intenção, que eu sigo a minha na direção da doutrina. É isso que a gente tem que fazer. Então é importante a casa espírita, é importante o estudo, mas é muito importante. Se você quer saber, o estudo ele é mais importante, entende, do que as explanações doutrinárias que são feitas.
Kardec, numa revista espírita de 1862, ele falou plenamente isso, que foi uma das coisas que ele ficou encantado, quando na viagem encontrou agrupamentos da doutrina, estudando a doutrina, e não apenas fazendo divulgação doutrinária. Entende? E ele falou, esse é o rumo que a doutrina espírita deve seguir. O verdadeiro estudo aprofundado. Quando você pega o livro dos médios que está lá, o método, é a mesma coisa que ele fala. Não fiquem com estudos superficiais. Nós estamos trabalhando para aprofundamento da doutrina. Que cada um se aprofunde estudando os livros, o livro dos Espíritos, estudando o que é o Espiritismo que ele já tinha lançado, estudando agora essa obra que era o livro dos médios. Entende? Então, essas coisas é importante para você ver que você não deve ficar acomodado. Você tem que esquecer suas intenções. Porque a pessoa que vive de suas intenções, ele está exaltando o seu egoísmo. Ele quer o que ele acha. E o que acha é a personalidade, é o ego. Ninguém está aqui para isso. Nosso ego está aqui para ser educado pelo nosso espírito. O movimento está aqui para ser educado pela doutrina espírita. E é assim que deve ser feito. Então que a gente descruze os braços e vá à luta. Entendeu? Eu vou ter que voltar atrás do mundo. É lógico, todo mundo tem o tempo todo que se reconstruir. Não é assim que Paulo ensinou para a gente? Construir um homem novo a partir de um homem velho, e cada dia a gente tem o dever de construir esse homem novo. Não foi assim que Jesus falou para a gente, que a gente tinha sempre um fardo a carregar todo dia? Esse fardo que eu estou carregando todo dia é algo novo que eu estou construindo em mim todo dia. Porque cada um pergunte, o que é que vocês estão construindo na vida de vocês no dia a dia? Porque a gente está aqui para isso. E não devemos perder o tempo. Se você foge do caminho da verdade, você só está plantando mentira e ilusão. E isso vai te causar o que amanhã? Decepção. Só decepção. Então sofra, trabalhe, se eduque, faça isso com o seu homem que você está vivendo hoje. Porque foi assim que Jesus falou. Entende? Aquele que ganha como homem, perde como espírito. Aquele que perde como homem, que está educando o seu ego, está ganhando como espírito. E olha que ele falou isso quando estava terminando os 10 mandamentos. Porque nos 10 mandamentos você vai ver só o homem perder, para que sua alma, seu espírito se enalteça. E depois que ele falou os 10 mandamentos, em que o homem só perde, o homem só perde, o homem só perde, para ter felicidades espirituais, onde o espírito só ganha, só ganha, só ganha, ele falou isso. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. E aquele que perde como homem, ganha como espírito. E a gente está aqui para quê? A maioria está para valorizar seu ego. É só ir atrás de coisas, problemas do ponto de vista material, conquistas humanas, prazeres humanos, indo atrás de alegria, esquecendo que é a conquista espiritual que vai trazer felicidade. Então, cuidado com isso aqui. Vê aonde está indo a tua direção, se é a direção da verdade, vê se é a direção da doutrina. Porque se não for, cuidado. Logo, logo vai ter muitas, é como Jesus falou, vai ter muito choro e ranger de dentes. Foi assim que ele sempre falou para a gente. E ele continua dizendo, a biblioteca das casas espíritas muitas vezes aproveitam porque ganham, como se qualquer coisa fosse útil. Mas não deve ser assim. Tudo deverá passar pelo crivo doutrinário para depois esclarecer. Todo livro falso jamais deverá ficar em uma biblioteca e nem em uma livraria. Então, antes de você colocar um livro na biblioteca para que as pessoas tenham acesso para ler,
Você deve ter pessoas que tenham conhecimento doutrinário, para que elas leiam essas obras antes, e depois, vendo se tem realmente cunho doutrinário, que venha acrescentar alguma coisa, você colocar na lá. É assim que é feito aqui? Não, não é. Não é. Mas vai precisar ser. Precisa ser. Porque é como Jesus falou lá em São Mateus. Se eu não tivesse vindo e feito o que eu fiz, não teria esse pecado. Mas eu vim e fiz, agora tem esse pecado. Se antes dizia que não sabia que era desse jeito, podia até ter a desculpa de dizer que não tinha pecado, porque ia ter do mesmo jeito, mas agora está bem explícito a coisa. Então não é qualquer coisa que deve estar na livraria, na biblioteca. E muito menos na livraria. Porque a livraria é quando você está vendendo para ter algum livro. Biblioteca é quando você coloca lá para ser emprestado para as pessoas. Então nenhum livro falso deve ficar. E isso é grave. Porque não é porque fulano vem dar uma palestra aqui que vai trazer um livro dele para poder estar aí, para todo mundo querer comprar, vender, divulgar. Não. Não é desse jeito. Não é. Ah, mas ele vai ficar desgostoso porque não vai fazer isso aqui. E daí? E daí? Você já leu todos os livros dele e vê se está tudo em cima dos itens que a doutrina fala? Já viu? Se ele está só repetindo frases, repetindo coisas, também não deve ser não. Porque Kardec fazia isso e fez isso e divulgou que é desse jeito, entende? Muitas mensagens chegam a mim, que são mensagens bonitas, verdadeiras, mas que não acrescentam nada à doutrina, portanto eu não vou divulgar, e não divulgava. Aquilo ali já era ponto passivo doutrinário. Entende? Kardec mostra que a doutrina tem a direção do progresso, e não ficar estagnada, remoendo a mesma coisa, porque foi fulano que disse, fulano falou, não, vá atrás de coisas que acrescentam. É assim que a doutrina vai crescer. Como é que a doutrina vai crescer se eu estou colocando a pedra no mesmo lugar que está? Está no mesmo lugar. O que é que eu estou construindo em cima disso? Nada. A pessoa que vive para escrever livro, para dizer o que já está dito, reforçar aquilo que já existe, ele está trabalhando em nome da doutrina ou está querendo enaltecer seu nome? Se está querendo enaltecer o seu nome, isso é egoísmo. Então é assim que deve ser feito. Para você seguir o caminho da verdade, você tem que educar muito bem o homem, sabe? E se você não estiver educando, você não está seguindo o caminho da verdade. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. É isso que a gente tem que entender. Sabe? Então, se existem livros que são falsos, pelo amor de Deus, gratuita nova. Não tem cabimento de explicar na livraria. É dever nosso estudar, analisar. Se tiver dúvida, vai atrás dos outros. Vê a opinião das outras pessoas. Tem muitas pessoas que estudam a doutrina a fundo, sabe? Tem casas espíritas que se correspondem nesse sentido. Será que esse livro vale alguma coisa? Será que eu colo? Não. É para isso que serve esse intercâmbio da gente, sabe? Porque, entenda, a doutrina espírita, ela vai ser como sempre foi fundada, sabe? Foi o ensino universal da doutrina. Do mesmo jeito é hoje. Quando surge algo novo, é um ensino universal, entende? Vai surgir através de vários médios. Eu trouxe mensagem, por exemplo, que a gente estuda na quarta-feira aqui, sob o nome de influência espiritual sutil, que é uma das grandes variantes da obsessão simples.
Eu trouxe mensagem de Raul Teixeira, eu trouxe mensagem de Valdo, eu trouxe mensagem do Chico, tá entendendo? Em tempos e espaços diferentes, mostrando a mesma coisa. Então a gente não está criando, mas a doutrina espírita está crescendo, porque aquela obsessão simples que Kardec falou, ela agora está se ampliando com uma nova incrementação que a espiritualidade inferior está usando para poder desviar os outros do caminho do bem. Isso sim está agregando algo à doutrina. Isso deve ser divulgado. Isso deve ser explanado. Aí eu pergunto para vocês, a FEB fez isso? Olha o tamanho do não. A USE fez isso? Olha o tamanho do não. E por que é que não fez isso? Tem que perguntar para eles. Porque eu também não vou ter a resposta. Entende como que é a coisa? Então eu espero que com esse encerrar aqui, sobre a livraria e a biblioteca, sobre os livros, seja algo que já deve ser bastante analisado, para que a nossa biblioteca, a nossa livraria, cresça na direção da doutrina. E tem mais, às vezes me perguntam, mas o pessoal chega querendo o livro de fulano, não tem. Por quê? Porque não é doutrinário. Bom, e acabou. Se ela quiser livro desse jeito, vai procurar em outro canto, não aqui. Aqui fica porque é doutrinário. É como Jesus falou, a seara é imensa, os trabalhadores são muito poucos. Era do tempo dele lá, passou 2000 anos, continua sendo do mesmo jeito aqui. A seara é imensa, os trabalhadores são poucos. Então, vamos primar por esses trabalhadores que são poucos, para que a verdade continue cada vez mais lúcida e translúcida em cada um dos corações aqui. A gente vai passar para um novo tópico, que se esse aqui que a gente estudou era gostoso, até certo ponto, inquietante, esse agora é melhor ainda. A respeito desse tema, comentamos o estudo dos capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Estudamos parte do capítulo 14 logo no novo seminário, que a gente já passou por esse livro. Estudaremos a seguir algumas partes deste capítulo que abordam a ação das trevas organizadas sobre os sistemas. Isso dos livros também está lá nesse próprio livro que eu estou falando para vocês. Esse livro Transtorno Psiquiátrico, ele é um livro muito engraçado, sabe? A primeira vez que eu li esse livro, eu comecei a ler, e ele está juntando os personagens para vir fazer um trabalho de dinamizar um centro espírita dentro de um hospital psiquiátrico. Então você vê as pessoas chegando e alguns assuntos são dialogados, e até o capítulo 5, você diz, mas esse negócio parece que não vai, né? Você até tem. Será que eu vou ler mesmo isso? Será que vai ser assim o livro todo? Até quando chega no capítulo 6, tem um título Obsessão Sutil. Mais uma que eu estou falando desse obsessão. Tem um capítulo desse só sobre a obsessão sutil. Esse é do que fala. E aí a coisa começa a criar gosto, sabe? Porque ele começa a falar de obsessão sutil em doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, ali para mim foi um prato cheio. Você vê que o parkinsoniano tem obsessão sutil, doença de Alzheimer, doença vascular cerebral. Entende? E ele mostra como você identifica o quadro que está sofrendo o quadro obsessivo e dando pistas para a gente sobre a aceitação penitente ou não do transtorno que a pessoa está passando. Então, é muito bonito, é muito enriquecedor, porque a gente lê, uma das coisas que a gente tem dificuldade em medicina é você fazer com que o paciente aceite sua doença e tenha adesão.
são muito difíceis as pessoas que têm doença degenerativa e têm aceitação da doença. E aí um dos pontos que ele mostra que é aí que está a obsessão sutil, que já está se transformando numa subjugação. A pessoa passa a vida inteira, sabe? Como eu estou falando para você, gastando reserva de energia. Bebendo, fumando, comendo, sem dormir, assistindo filme porcaria. Todo fluido que você gasta em inutilidade, você está sendo suicídio direto, você está fazendo com que suas doenças antecipem. Eu vou dar um exemplo para vocês do ponto de vista físico, sabe? É um dado científico. A pessoa que usa álcool de uma forma moderada, não é que é forma grave, de uma forma moderada, ele antecipa em 10 anos as doenças neurocardiovasculares. Quer dizer, se ele ia ter um AVC com 70, ele vai ter com 60. Então, as pessoas são assim, elas gastam. E quando gasta, chega a doença, e quando chega a doença, que ele não tem mais condição de ir à luta para vencer, aí eles se apoderam com uma obsessão sutil e a pessoa fica subjugada. E o que é bonito nesse livro, entendeu, é que o exemplo que ele dá, prático, lá no hospital psiquiátrico, é de um adicto, é de uma pessoa viciada em droga. E aí que está a grandeza da coisa, sabe? Que é a segunda vez que ele está sendo internado e a própria mãe dele, que está desencarnada no mundo espiritual, gerou uma intervenção com a espiritualidade superior para que ele recebesse a graça de um desencarno e não se comprometesse tanto como já havia se comprometido em sua vida. A própria mãe pede para que ele morra antecipadamente e assim é feito. Então, essa parte começa, o livro que vinha meio morno ali, ele começa a pegar fogo. Porque isso é uma coisa que interessa a todo mundo, porque eu pergunto para vocês, olha para a família de vocês, será que não tem ninguém que tem uma doença neurodegenerativa aí? Será que não? Será que não tem ninguém caducando por aí? Seja lá por Alzheimer, doença vascular, qualquer outro tipo de demência? A pessoa aceita essa doença ou não aceita? Aquele que é penitente está sabendo resgatar, aquele que não é, que fica reclamando, está se comprometendo. E aí você começa a analisar essas pessoas que você conhece na vida delas e veja o que é que elas fizeram até então. Para que você aprenda, para que você não faça a mesma coisa. Porque a finalidade toda nossa, a vida é um ciclo biológico. Um ciclo biológico em que eu vou nascer, tenho a infância, tenho a adolescência, tenho adulto jovem, tenho adulto maduro, e eu começo a perder, tenho velhice, tudo e assim por diante. Então, se eu não morrer antes, eu vou passar por isso tudo. E o que será que eu vou colher quando eu estiver perdendo energia e potência? Porque quando você tem energia e potência, você abusa, e todo abuso é queima de fluidos sem necessidade. Aquele que sabe usar seus fluidos, e sabe ser um bom trabalhador do Cristo, acontece com essas almas que têm moratórias. Chega a doença, como o Nivaldo infartou, vou morrer, mas não morreu, não é uma moratória. O Chico foi do mesmo jeito, não morre. Tá? Enquanto puder agregar coisa boa para si e para a humanidade, Deus está valorizando. O que é diferente dos outros que gastam fundo. Em vez de ter moratória com esse nosso irmão, antecipa o desencarno, porque lá vai vir do auxílio e desencarna, a pessoa vai desencarnar. Então esse livro é fantástico, sabe? A gente vai ver, por exemplo, eu dei o exemplo do livro do capítulo 6. No capítulo 11, ele é um capítulo assim sui generis, sabe? Porque ele mostra como é trabalhado e como é formado do ponto de vista espiritual a assistência que é dada a uma reunião mediúnica. Porque às vezes as pessoas acham que a reunião mediúnica é só aquilo lá, sempre, não. Existe
uma gama de aparelhos, uma gama de proteção, uma gama de detalhes, entende? De pessoas super especializadas, entende? Que vêm ajudar na construção e na edificação para poder ter condição de tratar almas doentes. Se para tratar encarnado, no corpo físico, a gente vê as dificuldades que tem, como deve ser um hospital, como deve ser um centro cirúrgico. A gente costuma equiparar, por exemplo, entre aspas, linguagem grosseira, mas para você ter noção, o centro cirúrgico como sendo uma sala mediúnica. Entendeu? As outras partes do centro espírita são as outras partes do hospital. Entende? E se existe uma das partes mais santas que existe dentro do centro espírita, essa parte é a sala de paz. É algo que deve ser santo. Porque os que entram por aquela porta vêm para ser tratados em sua intimidade. Lá só deve ter energias boas, saudáveis. Lá é onde deve ter o laboratório do mundo invisível para poder agraciar aqueles que são merecedores. Jamais deve existir alguma coisa que possa impedir a santificação de uma sala de paz. E às vezes é o que é mais banalizado pelo homem. Entende? Que no seu orgulho ele chega e vai falar, mas eu só preciso de paz. Vou lá, como dois de pau, sempre com paz, estou bom. Não respeita nem para entrar. Não respeita nem para entrar. É desse jeito. Não respeita nem as orientações que a gente dá. E acha, no seu achismo, na sua boa intenção, que está seguindo uma direção errada, que estão conseguindo alguma coisa. E não, o que é interessante, eles falam, mas eu me sinto melhor assim. Sinto melhor por quê? Será que ele está recebendo algo que está tornando ele melhor? Ou que ele está fazendo uma catarse se auto-iludindo? Que a maioria das vezes é isso, é uma catarse de auto-ilusão. E o problema dele fica se agravando, porque ele agindo desse jeito, não seguindo a direção correta, volta ao slide anterior, ele está sendo trabalhador das trevas, ele está vinculado a isso. Então, são detalhes que a gente precisa ter a capacidade de percepção para poder levar isso para a nossa vida e levar para aqueles que a gente pode orientar nesse caminho correto. Então, esse livro ele é fantástico. Você consiga ler direitinho os 5 primeiros capítulos, entende? Que é um preparo, para que a coisa comece a pegar fogo a partir do 6º capítulo. E a coisa vai, e a gente vai estudar agora essa parte que ele fala aqui do 15º, 16º, 17º capítulo. Que ele começa dizendo assim, no capítulo 15, fala de um grupo espírita que teve uma divisão interna por questão de falta de conhecimento doutrinário dos seus participantes, sendo criado 3 reuniões reunidas simultâneas, com metodologias diferentes. Cada grupo torcia para que o outro não desse certo. Filomeno de Miranda e José de Quinta vêm ajudar no equilíbrio da casa. Então, ó, como que é a coisa? Tinha um centro com um grupo mediúnico só. Faltou estrutura doutrinária para eles, ou uma cisão, formando 3. Isso é grave, né? Porque, como ele fala aqui, ficou 3 brigando entre si. Antes de começar aqui, eu estava tentando me lembrar do nome do Richard de Simonetti. Ele é um espírita de Bauru, morreu há alguns anos atrás. É alguém que eu gostava muito, sabe? E eu gosto das orientações que ele dá. Eu acho que é muito bom. Né? E os livros que ele psicografou também. Ele tinha psicografia intuitiva. Mas era muito bonito o trabalho do Richard. Você tem uma coisa que ele trabalhava muito no grupo espírita, que ele praticamente fundou lá em Bauru.
era ajudando na formação de grupos mediúnicos. Uma das reportagens dele que eu assisti, alguns anos atrás, ele já havia formado 65 grupos mediúnicos na casa espírita. Grupos espíritas que deu origem a outras casas espíritas. Lá ele fazia questão de ajudar e tinha reuniões mediúnicas todos os dias da semana, nos 3 períodos, né? Porque ele achava que ele tinha a visão disso. Eu sempre falo para vocês aqui, a linha divisória que vai dar sustentação a uma casa espírita é seu grupo mediúnico. É ali que está a pedra de ouro, sabe? Que vai dar a estrutura de base para que as influências espirituais que cheguem para tentar denegrir a casa espírita não encontrem acesso. Sabe? É aí que você tem que primar, você tem que dar o sangue para aquilo ali estar coeso, estruturado, bem dirigido, bem formado, porque as forças e as adversidades que chegam, vão encontrar uma barreira ali intransponível e aquilo vai te trazer oxigênio para a tua casa espiritual. Então, na semana que vem a gente continua, porque o assunto ele é pop, eu estou falando para vocês. Se deu pano para manga, a livraria e a biblioteca, isso vai dar mais ainda. Porque vai servir também para a estruturação da nossa casa espírita. Muita paz a todos. Passando nossa prece, dedicado a essa amigo Senhor. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se envolveram das nossas preces, em particular os amigos Senhor bons espíritos que tens por única ocupação fazendo bem, intercedei comigo pelo amigo. Fazei que eles vivem diante dos olhos da Pai da Esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere, fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade. Que Deus nos fortaleça para preservarmos juntos das coisas essas palavras, passadas de Deus, possam suavizar as